Mas o que o Powell tem falado agora em sua coletiva, ele disse que a inflação continua muito alta, que continuaremos monitorando de perto as condições do sistema bancário e usaremos todas as ferramentas necessárias. Powell disse que a atividade imobiliária continua muito fraca. Vamos acompanhar imagens lá do Jerome Powell, ele está falando nesse momento. O mercado de trabalho ainda está muito apertado, reconheceu então o presidente do Federal Reserve. Problemas bancários isolados, se não forem resolvidos, podem ameaçar o sistema bancário. É por isso que tomamos medidas decisivas. O crescimento dos salários mostrou alguns sinais de abrandamento, mas a demanda ainda supera a oferta. Esperamos que um melhor equilíbrio se alcance ao longo do tempo. Powell disse também que o processo de rebaixar a inflação tem um longo caminho a percorrer e que a inflação se moderou um pouco, mas a força das leituras recentes indica que as pressões inflacionárias continuam altas. Desde a última reunião, os dados econômicos vieram mais forte do que o esperado, mas achamos que os recentes eventos bancários resultarão em condições de crédito mais apertadas. Por isso, Powell disse que monitoraremos de perto os dados recebidos e os efeitos reais e esperados de condições de crédito mais rígidas. Usaremos isso como base para decisões. Nossas projeções não são um plano. O caminho se ajustará conforme o apropriado. O trabalho de controlar a inflação ainda não está terminado e seria prematuro declarar vitória sobre a inflação. Temos que ver a inflação caindo consistentemente e não vemos isso. E enquanto não virmos, teremos trabalho a fazer. E aí foi quando começou esse vai e vem, né, das bolsas piorando lá nos Estados Unidos. Powell continua agora falando que se precisar subir os juros, vai subir. Mas, por enquanto, ele disse que vê a aproximação de um aperto no crédito que deve ter algum impacto na macroeconomia, na demanda, no mercado de trabalho e na inflação. Então, ele disse que está de olho nesses pontos, né? E que, eventualmente, terão de apertar as condições para trazer a inflação a 2%. Segundo Powell, o aumento do balanço do Fed é temporário e está funcionando. Está tendo o efeito de aumentar a confiança no sistema bancário, que, caso contrário, teria levado a um aperto abrupto das condições de crédito. Não estamos tendo problemas com recursos, é o que diz o Powell, que diz ainda: temos ferramentas para proteger os correntistas, os bancos, e usaremos se houver uma ameaça séria para a economia ou para o sistema financeiro. Depositantes podem estar seguros de seus depósitos. E é essa atuação, né, do próprio Federal Reserve, do governo ali também americano, de garantir, né, o depósito ali dos americanos nos bancos que ali, né, declararam falência, que fez com que a Bolsa Americana tivesse um certo respiro aí nessa segunda e terça-feira, mas hoje, na expectativa pelo Fed, já virou e agora segue nessa volatilidade, operando aí as falas do Powell, e isso porque ele também já deixou claro que, né, pode sim continuar aumentando esses juros, apesar de agora no comunicado, né, Gabriel, dizer que eles estão sim analisando essas situações, esses pontos em relação ao crédito principalmente e aos bancos regionais, né, que estão sofrendo impacto muito forte, né? Eu achei curioso, até destacando outra fala de Powell, nós tivemos essa dubiedade nos balanços aí nesse pronunciamento do Federal Reserve. Por um lado, o mercado aliviado com a garantia da instituição dos saques dos depositários das instituições financeiras norte-americanas, reavindo ali aquela esperança, aquele respiro que nós tínhamos no começo dessa semana, depois da aquisição do Credit Suisse, depois do Federal Reserve e também o FDIC garantirem os saques totais dos depositários dos bancos que tiveram problemas com as suas operações nesse mês de março. No entanto, uma notícia ruim, e aí sim é bem ruim mesmo, é que, segundo Powell, segundo uma das suas falas, caso o cenário projetado se confirme, ou seja, caso esse cenário que está sendo projetado hoje pelo Federal Reserve, ele seja confirmado ao final de 2023, os dirigentes não prevêem um corte de juros ainda neste ano, ou seja, ainda se discutia muito se a taxa ela subiria e teria uma queda ao final do ano. Powell disse que, se concretizar esse cenário já projetado, não devemos ver um corte de juros em 2023 e as taxas, como você bem mencionava, elas podem continuar subindo de acordo, claro, com a resiliência da inflação. Débora Oliveira. Sabe o que é notícias curioso? Divididas. Sabe o que é curioso, Gabriel? É que diante dessa fala, a impressão que se passa, porque muito vinha sendo questionado pelo mercado e até precificado, um ajuste de 0,5, né? Ou seja, não faz muito tempo que todos esperavam um ajuste de meio ponto percentual,
né, na taxa básica de juros americana. E aí, com essa mudança no comunicado e nesse tom aí do comunicado, em alguns pontos, principalmente considerando essa crise bancária, é que a gente vê, né, que dá a entender de que ainda assim estava sendo cogitado realmente um ajuste de 0,5 ponto percentual, o que o mercado temia bastante, né, devido, né, a todos os efeitos desses juros mais altos nos Estados Unidos. Porém, diante dessa crise bancária, eles tiveram que repensar de última hora, pelo menos é isso que transparece. A gente vai entender daqui a pouquinho, quando o Zani estiver por aqui, se isso pode estar aí claramente, pelo menos o consenso do mercado antes chegou a ser de 0,5 ponto percentual, e o que já era bastante pesado, você já estava realmente, né, precificando de uma maneira bem pesada, inclusive na Bolsa Americana, né? Exatamente, nós tivemos, inclusive, Débora Oliveira, uma mudança muito abrupta nas expectativas do mercado de uma semana para outra. Nós tivemos os problemas com as operações do Silicon Valley Bank na quinta-feira, de quinta para sexta-feira, esses problemas eles se intensificaram, lembrando, retrocedendo um pouco aqui na nossa história, no nosso histórico de março. Então, nós tivemos esse problema na quinta, o problema se intensificou na sexta, o Federal Reserve junto do FDIC, eles agiram durante o final de semana, ou seja, anunciando um fundo próprio, uma linha de crédito para estabilizar as operações de instituições bancárias nos Estados Unidos e também garantindo os saques totais dos depositários do Silicon Valley Bank e posteriormente do Signature Bank. De sexta-feira para segunda-feira, quando rolou toda essa bagunça, essa instabilidade no sistema financeiro, o CME Group lá nos Estados Unidos, ele publica as expectativas do mercado para a decisão de política monetária nos Estados Unidos. O que era consenso de 25 pontos base e também alguns dissidentes ali, até boa parte dos dissidentes apostando nos 50 pontos base, não tinha ninguém apostando numa manutenção dos juros nos Estados Unidos. Então, estavam rodando ali, a nossa expectativa, a expectativa do mercado era ou 25 pontos base, a maior parte do mercado apostando nessa possibilidade que foi concretizada hoje, ou um aumento de 50 pontos base. De sexta-feira para segunda-feira, a situação se inverteu. O consenso ainda era 25 pontos base, mas já ninguém do mercado apostava em 50 pontos base. Foram todas essas expectativas dissidentes para a manutenção dos juros. Então, o cenário, a expectativa do mercado, ela mudou de forma muito rápida. Claro, isso do pessoal que está operando lá no mercado norte-americano, no mercado dos Estados Unidos, mostrando realmente que essa crise ela impactou não só o sistema bancário, mas também essa condução da política monetária nos Estados Unidos. Isso foi provado agora com essas falas de Powell, essa ainda muita intensidade no combate à inflação, ou seja, o Powell está reforçando que a inflação ainda é um problema nos Estados Unidos. No mesmo dia que Lagarde, lá no Banco Central Europeu, reforça que a inflação é o principal problema do Banco Central Europeu. Então, inflação é a bola da vez, é o tema a ser discutido, mesmo com o sistema financeiro, o sistema bancário sob cheque. Esse deve ser o pior inimigo, o principal inimigo das instituições financeiras centrais, né, de cada um dos países. A gente vai ver muitos capítulos ainda daqui para frente, Débora Oliveira.